Lição 1. Crie um propósito. A lei. O ponto de partida de todo prestígio, sucesso e riqueza está na definição de um propósito. Enquanto você não tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá dissipar energia e dispersar pensamentos sobre diversos assuntos em variadas direções, o que em nada contribuirá para a conquista do sucesso, mas ao contrário, o levará à indecisão, à insegurança e, consequentemente, ao fracasso e à pobreza. Chaves do sucesso. A principal causa do fracasso da maioria das pessoas é a falta de metas claras, específicas e atingíveis, assim como a falta de um plano para desenvolvê-las. Nesta lição, você vai encontrar uma maneira de descobrir seus talentos naturais e criar um plano de vida com base neles. Você aprenderá a organizar, coordenar e canalizar os esforços desperdiçados pelas pessoas que vivem procurando encontrar sua verdadeira ocupação na vida. E por fim, aprenderá a elaborar um propósito para sua vida e verá como abandonar as coisas vagas e projetar todos os seus esforços em um objetivo definido, fundamentado em seu talento natural. Você também irá compreender o que é preciso para executar seu propósito e criar a realidade que deseja para si. Querer é poder. Um pensamento são coisas e podem se tornar coisas poderosas quando misturados a um propósito definido. Se quiser chegar a algum lugar na vida, é imperativo saber que lugar é esse. Você precisa parar e se perguntar: para onde estou indo? O que é realmente importante para mim? Tenho uma visão clara do que busco na vida? Caso contrário, jamais saberá que caminho seguir e, provavelmente, não sairá de onde está. Quando jovem, Henry Ford trabalhava em uma oficina mecânica. Com ele, trabalhava outro rapaz, um de seus grandes amigos. Durante alguns anos, eles fizeram a mesma coisa naquela oficina. Muitos não tinham dúvida de que, entre os dois, o amigo de Ford era o mais inteligente e competente. 30 anos depois, no entanto, Ford seria um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, enquanto seu amigo continuaria no mesmo emprego, naquela mesma oficina. Certamente, você conhece uma história assim. Um amigo ou conhecido que, sem nenhum motivo específico, simplesmente superou todas as expectativas e se destacou dos demais. O que diferencia essas pessoas? O que as separa de maneira tão marcante em termos de conquistas materiais? A resposta está nestas duas palavras: propósito definido. Ao longo de 20 anos, Napoleão Hill estudou a vida de mais de 16.000 pessoas. Durante esse tempo, organizou e analisou cuidadosamente um grande número de dados sobre cada uma delas. E uma das constatações mais contundentes desse estudo foi a de que 95% das que não obtiveram desempenho satisfatório na carreira não tinham claro o que queriam da vida, enquanto que os 5% que alcançaram sucesso notável não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro e específico para executá-lo. Qual é o problema? Por que um número tão grande de pessoas nunca decide o que verdadeiramente deseja da vida? Uma das respostas é que a maioria das pessoas, ao terminar os estudos, arruma logo um emprego qualquer, sem desenvolver a menor concepção de algo que, mesmo de longe, se pareça com um propósito definido ou com um plano traçado. Assim, elas passam a vida inteira se perdendo nas tarefas diárias e na correria, sem terem noção do que verdadeiramente buscam e de onde irão parar. As pessoas que se destacam das demais, em algum momento, decidem definitivamente o que querem, quando o querem, por que o querem e como irão conseguir o que querem. Ou seja, elas criam um propósito definido para a sua vida, elaboram um plano para atingir esse propósito. Depois, dedicam sua atenção, foco e energia na execução desse plano. Em outras palavras, você precisa entender que aquilo que você quer criar na realidade precisa, primeiro, ser criado na sua mente. Desenvolver um propósito definido é, então, criar na sua mente, de maneira clara e específica, aquilo que você quer ter na realidade. 2. O poder que leva ao sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito definido. A essa altura, você talvez esteja se perguntando: por que um propósito definido é tão importante? A resposta é simples: ele cria poder.
Ao definirmos um propósito e nos comprometermos a atingi-lo, organizamos todo o nosso conhecimento e energia em torno dele. E ao focarmos em um único ponto e coordenarmos nossas ações e energia em torno desse ponto, criamos um esforço organizado que, aos poucos, se transformará em poder. Uma vez que desenvolvemos certo nível de poder, podemos usá-lo para superar os obstáculos, as circunstâncias ou os desafios que encontramos no caminho da realização do propósito que definimos. Compreenda, os fatores que levam as pessoas ao sucesso não se limitam, como muitas vezes pensamos, ao resultado direto do seu volume de trabalho ou, ainda, às circunstâncias, influências e oportunidades que aparecem no caminho. Ao contrário, o sucesso e a riqueza são quase sempre o resultado indireto da força e da energia que resultam da organização de um conjunto de fatores em torno de um propósito definido. Pessoas que alcançam grande sucesso e riqueza na vida criam um processo tremendamente poderoso, mas que envolve 4 passos muito simples. Passo 1. Elas definem claramente o que querem. Passo 2. Elas agem quase que obsessivamente para realizar o que definiram no passo 1. Passo 3. A ação obsessiva em torno desse propósito cria um esforço organizado que, com o tempo, se transforma em poder pessoal. Passo 4. Elas usam esse poder pessoal para realizar o desejo que elas definiram e conquistar o sucesso que elas desejam na vida. E isso nos traz a uma constatação importante. Seja em política, religião, esportes, artes ou negócios, o poder sempre é resultado de algum tipo de esforço organizado em torno de um propósito definido. Por isso, poder e sucesso podem ser considerados praticamente sinônimos, pois estão intimamente relacionados. Em geral, esse poder possui 2 níveis, o pessoal e o coletivo. O poder pessoal é fruto da energia que resulta do desenvolvimento, através do esforço organizado, dos diferentes fatores que integram nossa personalidade. Esses fatores, como veremos mais adiante, podem ser divididos nos 4 aspectos que compõem o ser humano: físico, emocional, espiritual e intelectual. O poder coletivo, por sua vez, é a força que resulta do esforço organizado de 2 ou mais pessoas que trabalham unidas na busca da realização do mesmo propósito definido. A soma dos poderes pessoais dos membros de um grupo comprometido com o mesmo propósito forma um poder em si, o que podemos chamar de poder coletivo. Vejamos como isso se aplica a um exemplo prático. Considere a banda americana de rock Guns N' Roses. Ela é composta por um vocalista, um baixista, um baterista, um guitarrista solo e um guitarrista de base. De onde vem o poder que resulta no sucesso dessa banda? Isoladamente, cada um dos membros da banda, antes de integrá-la, desenvolveu enorme poder pessoal. Esse poder foi desenvolvido pelo esforço organizado durante anos de estudo e de prática em torno do propósito definido de aprender a tocar certo instrumento. Juntos, os 5, somando seus poderes pessoais e por meio do esforço organizado do grupo, criaram outro nível de poder, o poder coletivo, que consiste na banda em si. Observe que o poder pessoal sempre vem antes do poder coletivo e que o nível de poder coletivo de um grupo está condicionado à soma do poder pessoal dos membros que o integram. Vou explorar um pouco mais essa questão com um exemplo. Suponha que seu propósito definido seja tornar-se o novo guitarrista do Guns N' Roses, que você tenha 15 anos e tenha acabado de receber uma guitarra de presente, mas ainda não saiba usá-la. Qual seria, nesse caso, seu nível de poder pessoal para requisitar a posição de novo guitarrista do Guns? Neste momento, ele simplesmente não existe e você não poderia fazer essa requisição. Ou seja, você não pode, ainda, realizar plenamente seu propósito definido. Primeiro, você teria que construir seu poder pessoal, isto é, aprender a tocar a guitarra para, somente então, ter condições de agregar valor ao poder coletivo da banda. 3. Analise sabiamente o que fazer, depois, decida firmemente fazê-lo e, em seguida, execute com perseverança inquestionável. Voltando ao caso de Henry Ford, de onde surgiu seu extraordinário sucesso.
Pode-se dizer que ele resultou de duas forças, do seu poder pessoal e da maneira como ele usou esse poder pessoal para formar um poder coletivo. Como esse tópico é muito importante, vamos analisá-lo de uma maneira mais detalhada. Primeiro, Ford se concentrou em um propósito definido: desenvolver e popularizar um automóvel que pudesse ser adquirido por qualquer pessoa. Segundo, com esse propósito em mente e agindo constantemente para realizá-lo, ele desenvolveu características pessoais importantes, como, entre outras, imaginação, autoconfiança, determinação e persistência, que lhe deram um enorme poder pessoal. Terceiro, ele organizou uma equipe de pessoas que o auxiliaram harmoniosamente na realização desse propósito. Ou seja, ele desenvolveu um poder coletivo em torno de seu propósito definido. Se isso levou Henry Ford a um tremendo sucesso, qual foi o problema de seu colega que, como vimos no início desta lição, passou o resto da vida trabalhando como mecânico na mesma oficina? Provavelmente, foi a ausência de um propósito definido somada à consequente falta de esforço organizado que o ajudasse a desenvolver o poder necessário para realizá-lo. Sem um propósito definido, ele foi incapaz de construir um esforço organizado e seu poder pessoal se perdeu pelo caminho. Esse, certamente, foi o único fator que distinguiu o desempenho desse mecânico do desempenho de Henry Ford. E atente-se, esse também é, na maioria absoluta dos casos, o principal fator que nos separa do sucesso, da riqueza e do reconhecimento que desejamos. Entenda, sem um propósito definido, geralmente, passamos o dia muito ocupados com coisas triviais e sem importância, esquecendo-nos daquilo que é essencial e que poderia colaborar para o desenvolvimento do nosso poder pessoal. Dissipamos nossa energia e dispersamos nossos pensamentos a respeito de diversos assuntos e nas direções mais variadas. Nesse caso, em geral, vivemos presos aos problemas do momento e o que realmente interessa acaba atropelado por atuações urgentes, preocupações imediatas e ações reparatórias, mas sem foco. E todo esse esforço, no fim das contas, não criará o esforço organizado que desenvolverá em nós o poder pessoal necessário para realizarmos nossos sonhos. Ao contrário, criará indecisão, insegurança, fraqueza e, por último, a frustração de uma existência vivida em vão e, portanto, sem sentido. Para evitar que isso aconteça, é preciso definir um propósito. Ou seja, você precisa ter claro, no presente, o que você deseja no futuro e como irá conseguir. Você precisa definir hoje a moldura que servirá de referência para suas escolhas e decisões futuras. Uma vez que você defina seu propósito, cada momento de sua vida, as atitudes de hoje, amanhã, do mês que vem ou do próximo ano, será organizado em torno do contexto desse propósito. Quando você souber o que quer, terá uma facilidade maior em direcionar seu tempo e conduzir suas ações, desenvolvendo um esforço organizado em torno de uma atividade específica, que, com o tempo, se tornará seu poder pessoal e o levará ao sucesso. Lembre-se, quanto maior seu nível de poder pessoal, maior será o seu sucesso. 4. A pessoa que, diante de duas coisas, hesita sobre qual deve fazer. Primeiro, possivelmente, não fará nenhuma. Vimos até aqui que o sucesso em qualquer empreendimento depende de nosso poder pessoal resultante de um esforço organizado, e que o primeiro passo na construção do esforço organizado é canalizar nossa energia e nosso conhecimento em torno de um ponto específico, que chamamos de propósito definido. Uma vez que entendemos isso, torna-se fácil compreender a razão pela qual a determinação de uma meta a ser alcançada é tão essencial. Pense no assunto. Se o sucesso é resultado direto do poder pessoal e, se o poder pessoal é resultado do esforço organizado em torno de um propósito, como poderíamos obter sucesso sem um propósito definido? Afinal, não se pode dizer que o esforço é organizado quando não há um propósito específico em torno do qual organizamos nosso conhecimento, tempo e energia. Por isso, definir um propósito para nossa vida é o primeiro passo na busca do sucesso. O que é, então, um propósito definido? Apesar de podermos criar um propósito para inúmeros setores diferentes de nossa vida, o objetivo principal do termo, como empregamos aqui,
é ter claro no presente o que desejamos alcançar no futuro. Imagine, por exemplo, que você queira construir uma casa. Qual seria, nesse caso, o primeiro passo? O desejo, não é? Primeiro, você precisa desejar construir a casa, mas a vontade por si só não é o suficiente. Você precisa transformar esse desejo num firme propósito de construção da casa. Quando esse propósito estiver claro e definido, sua mente automaticamente começará a trabalhar na definição de um plano para realizá-lo. Isso nos leva a um ponto importante. Para todas as realizações humanas há sempre dois tipos de criação. 1. A mental. 2. A física. Primeiro criamos no nosso pensamento aquilo que desejamos. E, somente depois de tê-lo criado em mente, podemos concretizá-lo fisicamente. A criação mental, portanto, sempre vem antes. Sem ela, a criação física não existe. Por isso, nossa primeira e maior responsabilidade é criar o que queremos em nossa mente. É por meio dela que assumimos o comando de nossa vida e nos colocamos na posição de co-criadores da nossa realidade. Quanto mais clara a criação mental, maior a chance de sucesso da criação física. Imagine o que aconteceria se você tentasse construir uma casa ao acaso, sem um projeto pré-estabelecido por meio do qual se orientar. Qual seria o resultado? Certamente seria um verdadeiro caos, em que mal-entendidos de toda ordem atrapalhariam cada passo da construção. É aqui que está o problema. Quando se trata de uma casa, é um absurdo imaginar sua construção sem antes elaborar um projeto bem claro e específico. Mas é exatamente isso que acontece em nossa vida. Queremos construí-la ao acaso, sem planejar ou definir o que verdadeiramente queremos. Diante disso, resta alguma dúvida sobre o motivo pelo qual a vida da maioria de nós é essa confusão? Tudo o que acontece em nossa realidade. Primeiro, criamos em nossa mente. 5. A pobreza não precisa de planos nem de ajuda, pois é atrevida e implacável. A riqueza é tímida, precisa ser conquistada. E isso nos leva para outro tema importante, a liderança. O líder é aquele que aponta o caminho. E definir uma meta é apontar caminhos. Por isso, definir um propósito sempre é uma atitude de liderança. E o primeiro nível da liderança está no âmbito pessoal. Isto é, apontar seu próprio caminho, definindo um propósito para sua vida. Acho chato dizer isso, mas, se você não consegue desempenhar liderança pessoal, infelizmente, jamais poderá ser bem-sucedido ao tentar desenvolver qualquer tipo de liderança coletiva. Para definir os caminhos da liderança pessoal, você precisa encontrar resposta para uma série de perguntas. Por exemplo, qual o legado que quero deixar com minha vida? Que tipo de pai, mãe ou profissional eu gostaria que os outros visualizassem em mim? Que tipo de caráter gostaria de desenvolver? Que papel gostaria de exercer em minha comunidade? Quais as contribuições que gostaria de deixar para o mundo? Para meus filhos? Para minha empresa? Para as pessoas que cruzam meu caminho? Muitas vezes, não é fácil responder a essas questões. E mais, é preciso ter cuidado, pois você não pode simplesmente inventar seus desejos ou objetivos para se livrar dessa tarefa. Ao contrário, você terá que detectá-los no mais íntimo do seu ser. Eles precisam brotar de você, como a plantinha brota da semente. Uma das maneiras mais eficazes de se fazer isso talvez seja olhando detidamente seus desejos mais intensos. Ao identificar seus anseios mais profundos, poderá atingir a chama que arde dentro de você. Todos nós temos essa chama, acredite. Cada um de nós possui um centro onde mantém latentes e subdesenvolvidas as sementes de sua missão na vida. Apenas depois de descobrirmos e cultivarmos essas sementes, poderemos cumprir nossa vocação específica e dar nossa contribuição autêntica e singular ao mundo. Por isso, você primeiro precisa fazer o dever de casa. Isto é, assumir a liderança sobre sua vida e desenvolver o seu poder pessoal para, somente depois, agir de maneira coletiva, influenciando e impactando outros com seu exemplo. E o primeiro passo para isso, como já falei, é definir seu propósito de vida. 6. Um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos.
Um propósito vago e indefinido nos levará a resultados vagos e indefinidos. Muitas pessoas até pensam que possuem um propósito. Se perguntarmos a elas o que buscam da vida, ouviremos respostas como: quero servir ao mundo e aos outros da melhor maneira possível, como resultado, ter uma vida satisfatória. Mas cuidado, tal propósito não tem nada de específico. Ele é vago e indefinido. E assim como um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos, um propósito vago e indefinido nos levará a resultados vagos e indefinidos. Outro propósito muito comum entre as pessoas é o simples desejo de obter mais dinheiro. Enganamo-nos, muitas vezes, pensando que tal propósito é definido. Afinal, dinheiro é algo físico e fácil de mensurar. Porém, antes que seu propósito possa ser considerado definido, mesmo que ele seja algo concreto como dinheiro, você tem de definir o número exato de dinheiro que quer, para quando o quer, e criar um método preciso por meio do qual o obterá. A chave do segredo desta lei, portanto, está na palavra definido. Não é suficiente dizer que ganhará dinheiro ou obterá sucesso em certo tipo de negócio. Você precisa definir os detalhes desse negócio e incorporá-lo em sua vida. Precisa estar com ele em mente o tempo todo. Dormir com ele, comer com ele, trabalhar com ele, viver com ele, pensar nele constantemente. Você precisa vê-lo em sua mente tão claramente, a ponto de se sentir como se já o tivesse realizado. Isso significa começar cada novo dia tendo esse propósito claro e vivo em mente. Assim, quando precisar tomar uma decisão ou fazer uma escolha, você sempre levará em conta a realização do seu propósito. Você agirá com foco e precisão e evitará desperdiçar seu tempo em procrastinações ou dissipar sua energia em atividades infrutíferas e sem importância. Dessa forma, com o tempo, criará o poder pessoal necessário para realizar seu propósito, porque seus esforços serão organizados em torno dele. Quando fizer tudo isso, quando colocar todos esses princípios em prática, então, e somente então, você poderá dizer que tem um propósito definido. 7. Desejo é o ponto inicial de toda conquista, mas esse desejo não pode ser apenas uma vaga esperança. Ele precisa ser uma necessidade ardente e pulsante que transcende tudo. Existe uma característica que pode ser notada em todas as pessoas de sucesso: a habilidade de tomar decisões de maneira imediata e definitiva. E essa habilidade é uma das consequências diretas do fato de eles possuírem um propósito definido. Quando você sabe o que quer, há uma concentração de esforços e uma consequente canalização de poder que podemos chamar de foco específico. Será ele que lhe dará a força necessária para lidar, de maneira hábil e eficaz, com as mais diferentes circunstâncias e desafios que poderão aparecer no caminho. Por isso, o propósito definido e o esforço organizado em torno deste propósito são dois dos fatores essenciais na busca do poder pessoal que leva ao sucesso. Eles são sempre encontrados juntos, pois um leva ao outro. A partir do momento em que você define um propósito e transforma sua realização na missão de sua vida, ele se tornará o pensamento dominante em sua mente. E isso fará com que você esteja constantemente atento a fatos, informações e oportunidades úteis e necessárias à realização desse propósito. Ou seja, no instante em que você planta um propósito definido em sua mente, ela começa, tanto consciente como inconscientemente, a coletar e a arquivar materiais que serão úteis na realização desse propósito. Por exemplo, sabemos que meramente desejar uma casa com uma piscina enorme não fará com que ela se materialize à sua frente. No entanto, se você tiver um desejo ardente de obter uma casa com piscina, esse desejo criará um foco específico em torno desse propósito, que o levará a ações que farão com que você desenvolva o poder necessário para adquiri-la. 8. Quando seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobrenaturais para alcançá-los. Em sua análise com 16.000 pessoas, além de constatar que 95% não possuíam um propósito definido, Napoleão Hill chegou a uma segunda conclusão:
a maioria absoluta dos 95% que não alcançaram resultados satisfatórios estava envolvida com algum tipo de trabalho do qual não gostava. Isso revela um fator muito importante que precisamos levar em conta na hora de definirmos nosso propósito, nosso talento natural. A forma mais eficaz de desenvolver nosso objetivo de vida é descobrindo nosso talento maior e nos comprometendo firmemente a desenvolvê-lo. É nele que está a semente do poder pessoal. Imagine, por exemplo, que você defina como seu propósito assumir a posição de guitarrista do Guns N' Roses, mas não tenha o mínimo talento para a música. Qual seria a chance de você se dar bem? Por mais que se esforçasse, sua chance seria pequena, certo? Por isso é importante que você defina seu propósito sobre uma atividade para a qual você possui talento. Isso lhe dará uma enorme vantagem na hora de desenvolvê-la. Vimos que o poder pessoal é fruto da energia que resulta do esforço, organizado no desenvolvimento das diferentes forças que integram nossa personalidade. Essas forças, que constituem a natureza humana, estão divididas em 4 vertentes: 1 física, 2 emocional, 3 espiritual, 4 intelectual. Para criar um propósito definido, que desenvolva e explore o que há de melhor em nós, precisamos identificar onde, em cada um desses 4 segmentos, está nossa inclinação natural. Física. A natureza física representa nosso talento natural. Física. A natureza física representa nosso talento natural. Talento é a habilidade que temos de desenvolver certa atividade com uma facilidade maior que as outras pessoas. Quando agimos na área de nosso talento, há um relaxamento natural de nossas tensões. Sabemos que estamos pisando em solo firme. As energias internas e externas, emocionais e físicas, fluem e se conectam de maneira natural. O desempenho, então, será espontâneo. Por isso, ao definir seu propósito de vida, leve em conta o seu talento natural e estabeleça o seu propósito sobre esse talento. Emocional. A natureza emocional é a nossa paixão. Ela é o fogo, o entusiasmo, a coragem que sentimos por fazer, o tempo todo, o que gostamos, enquanto desenvolvemos o sentido maior de nossa vida, nosso talento natural. Por isso, dentro da área do seu talento, descubra onde está sua paixão, o que o motiva naturalmente. Espiritual. A natureza espiritual é o que dá sentido e uma dimensão maior ao que fazemos. Ela nos enche de uma conotação mais poderosa e mais misteriosa do que a simples realização de uma atividade qualquer. Essa conotação nos é dada por uma força abrangente, subjacente que dá razão ao ato de viver. A magia que resulta da prática, do talento e do fogo da paixão envolve nossa vida em uma aura fascinante, mas que, com o tempo, pode se tornar vazia de sentido. Por isso, além do talento e da paixão, você precisa considerar o sentido por detrás do seu propósito. Como seu talento e sua paixão podem contribuir para tomar sua finita vida parte de algo maior que sua finitude intelectual. Por último, mas não menos importante, venha natureza intelectual, isto é, a razão. Ela nos dá a visão de como podemos transformar nosso propósito, baseado no nosso talento, paixão e sentido, em renda. Afinal de contas, todos desejamos e precisamos de renda para suprir nossas atividades. Resumindo, há alguma tarefa ou atividade que você sabe fazer melhor do que outra pessoa. Você precisa descobrir qual é essa atividade. Depois descobrir onde, nesta atividade, está sua maior paixão e construir sobre ela o objeto de seu propósito definido. Um propósito baseado nessas 4 características, talento, paixão, sentido e renda nos dá confiança, segurança, força interna e uma razão clara de ser e de existir. O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu trabalho. 9. O conhecimento não se aplica por conta própria. Você precisa aplicá-lo. Um propósito verdadeiro precisa dar profundo sentido à nossa vida. Esse sentido só pode ser encontrado quando exploramos o melhor que há em nos, nossos dons naturais, que recebemos como presente de nascença e que representam nosso maior potencial. Quando nossas conquistas não estão fundamentadas no desenvolvimento de nosso potencial, não importa sua dimensão,
Elas sempre, no fim das contas, nos darão uma sensação subjacente de vazio, culpa ou falta de significado. Isso se deve ao fato de o significado maior de nossa vida estar no desenvolvimento de nossas habilidades, respondendo ao chamado de nossa vocação, que sempre está relacionada com nosso talento natural. Para definir nosso propósito maior na vida, portanto, precisamos começar pela busca do que há de melhor em nós, encontrar a semente de nossa vocação e agir com base nela, expandindo-a, criando conforto, segurança e satisfação em tudo o que fazemos. Lembra-se do que falamos sobre você precisar incorporar seu propósito, estar com ele o tempo todo. Se seu propósito estiver estabelecido sobre algo pelo qual você não possui paixão genuína, não haverá como se envolver com essa atividade o tempo todo. Por isso, você precisa ter em mente que apenas obterá verdadeiro sucesso quando descobrir a atividade para a qual possui uma paixão genuína. E essa atividade sempre estará na área do seu talento natural. O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu trabalho. Apenas conseguiremos triunfar em uma atividade em que nos lançarmos de corpo, alma e coração. É trágico que 95% da população adulta do mundo seja constituída por pessoas profissionalmente frustradas porque não encontraram seu lugar apropriado no universo do trabalho. É lastimável que tantas pessoas perambulem pela vida sem terem a mínima noção do trabalho para o qual têm maior inclinação, ou sem a concepção, ou mesmo o conhecimento, de que é necessário ter algo como um propósito definido. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Sempre é tempo de mudar. Se você não sabe qual é sua vocação ou talento, transforme essa busca no seu propósito definido atual. Comece a se perguntar: qual é meu maior talento? Em qual atividade está minha paixão mais genuína? Que sentido vejo na vida? Qual é meu propósito de vida? Decida que encontrar as respostas para essas questões será a sua primeira experiência. E uma vez que encontrar as respostas, e você vai encontrá-las, descubra como você pode transformar tudo isso em renda e faça disso seu propósito de vida. Um dos problemas que faz com que a maioria das pessoas nunca defina um propósito para a sua vida é a falta de envolvimento prático com tarefas como a citada acima. Compreenda, para obter resultados práticos na sua vida, não basta ler este livro. Você precisa se envolver com o conteúdo, e isso só é possível se você agir. Sem ação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há comprometimento. E sem comprometimento, não haverá mudanças. Então, defina agora mesmo o que você quer. Por que o quer, quando o quer e como o conseguirá. E lembre-se, o processo de busca do seu propósito é tão importante quanto o propósito em si. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para encontrar seu propósito, você precisará pensar de modo mais abrangente. Esforçar-se para encontrar um senso de equilíbrio entre seu talento, paixão, sentido e renda. Essa busca, por si só, é capaz de mudar vários aspectos de sua vida. Em outras palavras, no processo de busca pelo seu propósito, você terá de usar, entre outras, ferramentas como intuição, imaginação, visualização, força de vontade e persistência. Terá de visualizar, sintetizar e transcender etapas. É importante entender também que criar um propósito de vida não é uma ação isolada, mas um processo contínuo de autoconhecimento, adaptação, afirmação de valores e atividades constantes na confirmação de seu desejo. Esse processo, pelo menos no início, pode ser trabalhoso, mas é a única forma de você encontrar um sentido verdadeiro para a sua vida. A mera luta pela existência, sem um objetivo que dê sentido às nossas ações do dia a dia, pode ser terrível, e quase sempre é. As pessoas que não aprendem a organizar e dirigir seus talentos naturais, geralmente, não se sentem confortáveis com a vida. Parece que sempre há algo ou alguém querendo puxá-las para baixo. Entenda, trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para nos conduzir ao sucesso. Você precisa de um propósito definido. Pois, como poderia, futuramente, estar certo de que alcançou êxito,
se não tiver antes estabelecido no espírito algum objetivo que deseja alcançar. Defina seu propósito agora mesmo. Sem ação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há comprometimento. E sem comprometimento, não haverá mudanças. Aplicações práticas. 1. Escolha um propósito definido para a sua vida e concentre toda energia, todo o seu esforço e todo o seu poder na sua realização. 2. Mantenha seu propósito em mente o tempo todo. Você precisa desejá-lo ardentemente. Precisa reivindicar seu direito de tê-lo realizado. Assuma sua posse mental muito antes de obtê-lo na realidade. 3. Aposte todo o futuro na sua capacidade de conseguir realizá-lo e afaste qualquer possibilidade de desistir diante de situações adversas, como obstáculos, limitações ou derrotas temporárias.